Saudações! Bem-vindos ao nosso 8º vídeo da série de Portugal Studio. E no vídeo de hoje, a gente vai falar de laços de repetição. Sabe quando você precisa executar a mesma tarefa repetidas vezes, como por exemplo, enumerar uma lista imensa de compras? Na programação, você precisa simplesmente dizer a condição a ser obedecida, e então, repetir a operação até que aquela condição não seja mais válida. Isso porque, em programação, quanto menos código for escrito, melhor. Então, para que a gente não precise ficar copiando e colando a mesma função, ou até mesmo para ações que a gente não sabe quantas vezes vão ser executadas, existem esses laços. Então, no laço, basicamente tem uma espécie de se, que você dá uma condição para ele, enquanto aquilo ali for atendido, o seu comando vai sendo executado. Antes de começar, deixa o gostei no vídeo porque isso ajuda muito o canal. Inscreva-se aqui e curta a página no Facebook. Se você não quiser perder nenhum vídeo, pode ativar as notificações tanto aqui no YouTube quanto lá no Facebook. Prezamos pela gratuidade do conhecimento e por isso não cobramos nada de você. Ajude-nos, divulgue-nos. Vamos lá? Então, nosso primeiro exemplo vai ser um programinha simples para contar de 1 a 100. Certamente, a gente não vai fazer, por exemplo, imagine o tempo que isso levaria. Não. Então, a gente vai fazer o seguinte. Inteiro I, que recebe 1. Este será o primeiro número da minha contagem. Agora, vamos usar um laço de repetição para contar de 1 a 100. Veja, enquanto I, que é esta minha variável, for menor ou igual a 100, coloco chaves aqui na frente, tem uma estrutura parecida com o se, tá? E é verdade, e aí o comando que vai ser executado. É importante que você assista os vídeos na ordem correta, isso porque a cada um deles, detalhezinhos são colocados e são usados em todos os outros, como por exemplo, esse operador que foi visto no vídeo sobre operações relacionais, ou a declaração de variáveis que foi visto no segundo vídeo, variáveis e tipos. Tá? Uma coisa que eu ainda não falei, que já era para ter falado lá no começo, mas que eu simplesmente esqueci, é a definição de comentário. Então, vamos aproveitar esse parênteses aqui para falar de comentário. Comentário é um comentário, propriamente dito, que você faz no seu código para dizer o que aquilo ali está fazendo ou explicar mais ou menos o código. Não para o programa, mas para quem vai ler o código. O comentário não tem ação nenhuma no programa. Então, existem duas formas no Portugal de fazer um comentário. A primeira é colocar 2 barras e o seu comentário na frente. Tudo que tiver aqui na frente dessa linha não será executado pelo meu código. Então veja que eu posso colocar qualquer coisa que ele simplesmente não corrige. Se eu tiro essas 2 barras, ele vai dizer que está errado. Essa expressão não faz sentido se estiver sozinha no código. Outra forma de declarar comentário é assim, você coloca a barra e o asterisco e quebra a linha. Tudo que tiver aqui dentro é um comentário de múltiplas linhas. Comentário de única linha, comentário de múltiplas linhas. Certo? Então aqui dentro, fechando parênteses, vai vir nosso comando. Então, enquanto 1 for menor ou igual a 100, nós vamos executar isso aqui. O que nós vamos executar? Escreva I. E eu vou concatenar isso aqui com uma vírgula e um espaço. Há um detalhe. Veja. Enquanto I for menor ou igual a 100, escreva I. Mas I é 1. Então 1 sempre vai ser menor ou igual a 100. Por isso, vamos inserir aqui no final, isso aqui, I com 2 mais na frente. Isso aqui significa incremento. Ou seja, cada vez que essa instrução for lida, o I, que vale 1 agora, será incrementado de 1. Ou seja, cada vez que o laço for executado, I recebe 1 a mais. Então, I++ tem o mesmo valor de I é igual a I mais 1.
Nesse caso, vamos usar i++. Ou seja, a primeira vez que o enquanto for lido, i valerá 1. Então ele vai escrever 1, espaço, e incrementar i de 1. Daqui, o código volta para o começo do laço. I é 2 agora, e ainda é menor ou igual a 100. Então, escreva 2, incremente de mais 1, 3. Supondo que ele já vale a 99, esse loop já foi executado várias vezes. Então, ele vale 99 agora, escreva 99, espaço, incremente de 1. Agora, ele vale 100. 100 é igual a 100, então a condição ainda é válida. Ele vai escrever e incrementar. Agora, ele valerá 101, então a condição não é mais válida. E aqui, o laço para e o código que vem depois dele é executado normalmente. Apenas para mostrar isso, vamos escreva fim do laço. Certo? Então vamos dar play nesse programa aqui. Viu só o que aconteceu? Então veja, 1, 2, 3, isso aqui vai até 100, que está debaixo do coisinho aqui. Certo? Então depois do 100, ele diz fim do laço. Isto é, os comandos que estão depois do laço só serão executados quando ele acabar. Então, esse é o enquanto. Agora perceba um detalhe. Eu declarei uma variável i aqui, declarei uma condição aqui e declarei um incremento de i aqui. I não tem valor nenhum para o resto do programa, só para esse laço. Então, por que não declarar i apenas para o meu laço? Opa, para. Sim, isso mesmo. Vamos usar uma instrução para. Tá? A instrução para funciona da seguinte forma. Para, parênteses, e aqui dentro a gente coloca 3 coisas. Primeiro, a declaração da variável. Inteiro j é igual a 100. Depois, eu coloco um ponto e vírgula e a condição que esta parecida com esta aqui. Então, enquanto j for maior ou igual a 0, então eu coloco o ponto e vírgula de novo e o incremento que eu quero. Nesse caso, j menos menos. Menos menos é parecido com mais mais, só que o contrário. Então ele é o operador de decremento. Ele tira 1 do valor numérico. E aí eu coloco a chave e faço a mesma coisa. Escreva j. Vamos colocar aqui um fim do laço enquanto, né? E copiar isso para cá como fim do laço para. Veja, play. Faltou uma quebra de linha aqui, não é mesmo? Então veja. Fizemos aí. Olha só, aqui eu declarei uma variável, declarei uma condição, um incremento e contei de 1 a 100. Aqui, por outro lado, eu fiz tudo numa linha só, mas aí eu contei de 100 até 0. Né? Então, o j era 100 e ele foi recebendo o decremento até que ele fosse 0. Tá? Então, veja só, de 1 ali, de 1 até 100. E aqui embaixo, de 100 até 0. Tá? Então, isso é para mostrar que eu posso fazer a mesma coisa de 2 formas diferentes. Nesse caso, para esse exemplo, eu vou sempre preferir o para, porque o para economiza código, não é? Embora aqui pareça que eu escrevi a mesma coisa, assim fica mais coeso. Então, é importante lembrar um detalhe. Por mais que eu tenha contado diferente, um eu contei de 1 para 100 e outro eu contei de 100 para 0, eu poderia fazer a mesma coisa com os dois. Basta inverter aqui a condição e o valor de i e isso aqui. Tá? Não faz diferença. Então, para que serve o enquanto, já que o para é mais coeso? Bom, na verdade, o para vai ter utilidade principalmente nesse caso aqui, que é quando você tem um valor, tem um incremento definido e tem uma condição definida.
né? Então você precisa de ter essas coisas definidas. O para não é muito flexível, né? Isto é, se você tem um vetor e você sabe o tamanho dele, por exemplo, e isso é o que nós vamos ver nos vídeos para frente aí, então você pode usar o para percorrer um vetor, por exemplo, uma matriz. Vamos ver tudo isso mais para frente. E realmente vamos usar o para. Agora, se você está, por exemplo, buscando no banco de dados, você não sabe quantos dados tem, você não sabe absolutamente nada, então você vai usar o enquanto. Então, sendo assim, a gente sempre vai ter que parar e pensar qual das duas estruturas vão ser mais úteis para mim neste momento. Então, nós vamos ver aí como que funciona cada uma mais para frente. Vai ter vídeo de PHP, deve vir vídeo de Java também. Então a gente vai ver como que cada uma funciona em cada linguagem. Tá? Só para deixar claro aqui, né, em linguagens padrões de programação, o enquanto ele é dado como while, enquanto que o para é dado como for, que são a mesma coisa em inglês. Tá? Bom, então, agora, para finalizar, eu quero mostrar um erro relativamente grave que existe com o laço de repetição. Ele aparenta ser inofensivo, mas na verdade, em linguagens padrões de programação, né, aquelas que a gente usa para desenvolver programas de verdade, ele pode travar o computador inteiro, derrubar seu servidor, assim, não são muito agradáveis, certo? Vamos criar um novo arquivo aqui só para a gente fazer esse teste aí. Tá? Então, imagine que eu tenho um enquanto e a minha condição é isso aqui. Eu tenho uma condição que será eternamente verdadeira. E o que você acha que vai acontecer? O enquanto simplesmente vai ser executado eternamente. E isso não é legal. A gente não quer isso. Certo? E é isso a gente chama de loop infinito. Certo? Isso quer dizer que, por exemplo, se isso acontece no sistema online, o seu servidor vai ficar sobrecarregado e provavelmente vai parar. Se isso acontecer em linguagens como Java para desktop, ou C e etc., o seu computador pode parar de responder. Isso porque você simplesmente não tem recursos. E, no caso de linguagens client-side, que são, por exemplo, o JavaScript, que roda no seu navegador de internet, ele pode travar o seu navegador inteiro. Então você vai ter que fechar o navegador e abrir de novo e perder tudo que você estava fazendo lá. Então não é nada agradável. Então, eu vou deixar executar aqui, só para a gente ver o que vai acontecer. Eu vou colocar escreva ponto. Então veja, dei play. E ele está escrevendo ponto aqui eternamente, até eu clicar no X aqui. Só que no Portugal eu tenho a opção de clicar no X. Na linguagem final não. Então, sobre isso aqui, se vocês se interessarem, a gente pode fazer um experimento disso aqui com PHP para testar quantas vezes a mesma ação é repetida em um determinado tempo, num loop quase infinito. Isso é, a gente define um tempo lá, por exemplo, 30 segundos. E a gente testa quantas vezes alguma coisa será feita nesse tempo em um loop quase infinito. Se vocês quiserem, a gente pode fazer isso aí. Eu acho que vai ser interessante para a gente ter uma ideia da velocidade de processamento, tanto do servidor no computador, quanto no servidor real online. Né? Então a gente pode fazer essa comparação. Bom, é isso. E agora sim, no próximo vídeo a gente vai falar de operações lógicas. Porque no último eu tinha comentado que a gente ia falar de operações lógicas, mas eu preferi inverter, porque é mais fácil falar de operações lógicas com laços do que com si. Pelo menos eu acho. E eu gosto de falar com exemplos, acho que fica mais fácil para pegar. Bom, qualquer dúvida, reclamação, sugestão ou qualquer coisa, deixe nos comentários ou então entre em contato pelo Facebook, o link está na descrição. Não se esqueça de dar like no vídeo e se inscrever por aqui. Até o próximo vídeo. Até lá e força sempre!